Boa tarde a todos. Saúdo a todos os palestrantes e ouvintes nesse segundo momento, do segundo dia do primeiro Congresso Regional de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON Consórcio ABC. Meu nome é Vitor Paulo, sou coordenador e advogado desse PROCON Consórcio. Quero parabenizar também a presença do PROCON de São Paulo, que sem eles a gente não conseguiria realizar esse grande evento. E, aproveitando o ensejo, vou fazer a apresentação da nossa mediadora, a doutora Andréia da Silva Souza Sanches, advogada, especialista em proteção e defesa do consumidor da Fundação PROCON São Paulo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos da PUC São Paulo, especialista em qualidade e segurança de produtos da Universidade Pompeu Fibra, Espanha, pós-graduada em Direito do Consumidor pela ESA São Paulo. A partir de agora, passo a palavra à Andréia. Andréia, bom trabalho e que vamos ouvir os bons trabalhos que foram apresentados no nosso congresso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer, em nome da Fundação PROCON, a oportunidade de participar desse grande evento, né, que é o primeiro Congresso Regional de Proteção e Defesa do Consumidor do PROCON Consórcio ABC. PROCON Consórcio que a gente sabe que está sendo um grande exemplo aí e de fomento para a criação de outros PROCONs consórcios, não só aqui no nosso estado de São Paulo, mas em todo o país, né. Eu tenho o prazer agora de ser a mediadora e dessa sessão de comunicação, né, temos 2 participantes aqui que atenderam o edital de chamamento para apresentar pareceres, manifestações em relação a temas que foram propostos, né, nós fizemos no edital a proposta de 5 temas, e 2 deles nós teremos o prazer de ouvir nessa tarde. O primeiro a falar vai ser o senhor Fernando Silva, ele apresentou um artigo com o tema Responsabilidade Pessoal, Consumismo, Produção, Sustentabilidade e Solidariedade, Cidadãos, Governantes, Empresários, Instituições, Projetos Perenes e Práticas Habituais. Depois, nós vamos ter também o prazer de ouvir o senhor Matheus Guilherme dos Santos Moraes, e o artigo dele propõe reflexões sobre legitimidade da cessão de crédito dos consumidores inadimplentes e o conceito de superendividamento. Então, nós temos 2 artigos nos eixos que foram propostos, né? Um que falava de sustentabilidade, né? E defesa do consumidor e sustentabilidade, e um outro artigo que fala do superendividamento e defesa do consumidor. Então, senhor Fernando, nós começaremos com o senhor. Gostaríamos de ouvir aí as suas explanações. Tivemos a oportunidade de ler o artigo e depois da apresentação do senhor Fernando e do senhor Matheus, a gente vai abrir para perguntas, caso elas existam. Ok? Boa tarde a todos. Senhor Fernando, o senhor tem a palavra. Obrigado. Podem me ouvir? Está tudo bem? Beleza. Eu espero passar de 5 minutos, eu sou meio acelerado para essas coisas, eu começo a engolir, mas se eu acelerar por acaso, vocês me corrijam, por favor. Eu agradeço, é uma alegria estar aqui falando com os colegas acadêmicos, né, em maioria, uma felicidade poder participar aqui do primeiro congresso. O tema sobre a sustentabilidade e a minha ideia principal resume-se no próprio conteúdo do título, né? É a responsabilidade pessoal pelo consumismo, pela produção, com sustentabilidade e solidariedade entre os cidadãos, os governantes, os empresários e as instituições, com projetos perenes e práticas habituais. A ideia central, na verdade, é essa: a gente tem que assumir a responsabilidade principal por tudo, não é? Se a gente ficar só esperando o governo, a instituição, ou apontando o dedo, ou reclamando, não vai acontecer, até porque tudo isso, governo, empresário e instituições são seres humanos, somos nós, né? Se a ideia principal já nascer conosco, já for implantada e prosseguir assim, nós vamos conseguir chegar, ou em médio prazo, ou em longo prazo, nós vamos equacionar tudo isso. E aí é necessário a educação do consumidor pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e os pilares principais foram os dispostos lá, né? Os autores do anteprojeto, professora Cláudia Lima Marques, que é uma das palestrantes, né? Professor Kazuo Watanabe, Herman Benjamin, Ada Pellegrini de novo, com muita sabedoria, já colocaram isso lá, e aquele norte vem sendo seguido em todos esses anos, né?
e nós temos que fazer a nossa parte nesse sentido. Pela ONU, a ODS 12 formulada, são 17 eixos de caminhos, né, que eles apontam para nós seguirmos nesse sentido, mas principalmente sobre a produção sustentável e o consumo. Se a gente seguir nesse rumo, pessoal principalmente, da nossa característica pessoal intrínseca, nós vamos longe. Eu quero lembrar, mais como exemplos, né, o que aconteceu aqui em 2018 na Copa do Mundo. Os japoneses vieram para cá, cada um com a sua sacolinha, assistiram os jogos e catavam tudo que tinha lá no estádio, lá no gomo deles, lá, e faziam a sua parte. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer e seguir. Com essa mentalidade, a gente vai longe. A importância da educação e consciência do indivíduo é que é o ponto principal, o ponto fulcral aqui. Reside na ação individual do cidadão, consumidor de produtos e serviços. Essa ação positiva de todo o órgão de proteção e orientação ao consumidor é que deve primar, principalmente nessa área e também na conduta de cada cidadão. Nesse sentido, as práticas que eu vou colocar aqui, eu vou colocar primeiro as práticas do cidadão individual, que devem ser seguidas, e depois pelas instituições e os órgãos estatais, não é? Então, nós temos primeiro ao cidadão. Antes de consumir, comprar algo, refletir se realmente tem necessidade desse equipamento, desse produto, e evitar um desperdício financeiro. Nunca comprar algo por impulso, né? Aquele famoso consumismo que a gente vem levando a efeito nesses dias, né? O iPhone mais novo, a TV de 58K, de 70K, seja lá o que for. Se aquela que a gente tem tá boa, não precisa de um descarte, não precisa aumentar uma produção para algo que nós já possuímos e está nos atendendo satisfatoriamente, né? Participar de grupos de compartilhamento de bens e serviços é uma boa, né? Principalmente as pessoas. Reaproveitamento de alimentos, isso já é antigo, desde o tempo de vovó, mas está entre os eixos de principal atuação. Reduzir desperdício de alimentos, energia, o governo está nos incentivando a isso compulsoriamente agora, né? Todo mundo sabe. Evitar troca de equipamentos eletrônicos, acabei de dizer, desnecessariamente. Optar sempre que possível por produtos com refil ou a granel, né? Assim a gente sempre aproveita o principal. Comprar eletrodomésticos certificados com baixo consumo de energia, descartar resíduos de forma correta e conhecer o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o eixo principal e é o que a gente vem tentando divulgar em todo esse período. Eu também sou agente fiscal do PROCON, advogado do órgão aqui em Santos, né? E a gente tenta fazer um trabalho sempre de conscientização. Temos convênio com 5 universidades, né, em atendimento aqui na cidade, e é um dos nossos polos chaves aqui. A responsabilidade fundamental e pessoal, entretanto, não basta, né? Precisamos que os governos, os empresários e as instituições também colaborem com as suas práticas, né? Façam a sua parte, né? Não adianta só a gente cobrar, como foi dito. Então, o que eles poderiam fazer? Instalação de pontos de compartilhamento de bens e serviços, realizar palestras sobre consumo consciente, eliminação da utilização do plástico descartável produzido com material petróleo e sua substituição por produtos biodegradáveis. Essa é uma parte complexa, né, que gera muito custo, e sempre que há um elevado custo, a pessoa emperra, né, as instituições, os empresários, tudo emperra, porque ninguém quer gastar mais, né? Vai gerar custo. Ou então, investir numa tecnologia que faça isso baratear. Também seria uma outra possibilidade, embora demande um pouco mais tempo. Mas tem que começar por algum lugar. Comprar eletrodoméstico certificado também é o eixo para os dois lados, né, o individual e o corporativo. Promover a educação financeira, visando investimento futuro, e, por outro lado, a redução do endividamento da população também. Temos hoje, né, sabido, 70 milhões de pessoas inscritas no Serasa SPC. Reduzir a geração de resíduos por meio de prevenção, reciclagem e reutilização. Adotar os princípios do Pacto Global, implantar logística reversa, estimular o conhecimento do código e reduzir o uso de agrotóxico implantio. São todas essas 5 últimas questões aqui mais complexas, né? Difíceis de implantação, difíceis de, em um curto prazo, mesmo que seja a médio prazo, as pessoas abraçarem, a não ser o Código do Consumidor, mas o restante, a gente vê uma séria resistência no mundo, um grande, vamos dizer, abraço financeiro vindo de outras partes aí, e não estão seguindo isso. A poluição vem aumentando gradativamente, nós conhecemos isso, e o que a gente tem que fazer mesmo é assumir a responsabilidade, né? Nós temos que dar o exemplo e ir para frente. Porque um dia, sempre isso vai acontecer, os humanos é que assumem esses postos de empresários nas instituições, no governo, e com essa consciência as coisas tendem a melhorar profundamente, né? As necessidades humanas devem se alinhar às necessidades do planeta, e permanecer nesse consumismo é crescer o perigo da nossa existência na Terra. Pressionar o governo a sua parte, mas, todavia,
A mudança maior é individual e pessoal. E esses são os problemas que nós já conhecemos há muito tempo e com os quais estamos aqui nesse momento até debatendo e tentando, se não achar soluções, mas pelo menos divulgar, compartilhar mais ideias, mais iniciativas nesse sentido, né? Já vou concluir, né? A sustentabilidade, por regra geral, é uma das muitas vezes praticadas em prol da produção e da demanda, e isso vem descartando, né, os outros princípios que nós dizemos, né? Sempre a produção, a venda, o comércio vem sendo preponderante. Há uma grande necessidade de avanços práticos, quanto ao termo desenvolvido, objetivo maior com penas e maior qualidade de vida, o consumo consciente e um meio ambiente equilibrado, com a produção sustentável. Essa tentativa já vem de décadas, né? Nós estamos tentando, mas já houve avanços. O consumidor de hoje é diferente dos consumidores de outras fases, né, da nossa sociedade. Tem seu estilo de vida baseado na capacidade e na vontade de consumir, e, de um modo geral, apenas recentemente entrou na agenda de preocupação meio ambiente, como a produção responsável dos bens que deve ser implementada em benefício geral. Em linha geral, colegas, a ideia básica é essa, né? É uma responsabilidade pessoal nossa para abraçar tudo, como cidadão, dentro de casa, no nosso bairro, na nossa comunidade, como governante, como empresário e como dirigente de alguma instituição que seja atuante, né, no nosso caso. Tá ok? Excelente. Muito obrigada Eu que agradeço. Explanação. Curtinho, mas depois nós vamos abrir aí para as perguntas, Opa, né? Aqui, quem sabe a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais. O senhor Matheus está aqui presente. O senhor Matheus Guilherme dos Santos Moraes, ele apresentou um artigo cujo o eixo era superendividamento e defesa do consumidor, e o tema do artigo dele é reflexões sobre a legitimidade da cessão de crédito dos consumidores inadimplentes e o conceito de superendividamento. O senhor Matheus, seja muito bem-vindo, parabéns pelo artigo apresentado. Agora a palavra está com o senhor. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pela introdução. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o consórcio municipal do PROCON ABC, na pessoa do diretor Dr. Vitor Paulo Ramon, que está presente. Gostaria também de saudar a doutora Andréa da Silva Souza Sanches, que representa aqui a mediação e também a Fundação PROCON. Nós estivemos, acredito que juntos no curso de atendimento que eu fiz. Eu trabalho no PROCON de Barretos, sou técnico de atendimento e estive junto à Fundação no curso básico de atendimento, que teve em março, se não me falha a memória. Gostaria de saudar também a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar o pessoal do PROCON de Barretos, que participou e foi espectador dos 2 primeiros dias. Um evento como esse é fundamental para que as iniciativas do PROCON elas tenham sim efeito, né? O que era talvez dificultoso para a gente se juntar, na verdade, né? Por conta da extensão do Estado. Hoje, de fato, a internet facilita bastante que a gente se encontre, e um evento como esse, os profissionais estão gabaritados. O primeiro dia foi maravilhoso, hoje também foi um dia excelente, e amanhã, com certeza, vai ser mais um espetáculo de eventos, né, que estou acompanhando, e gostaria de cumprimentar o consórcio e a Fundação pela confecção do evento. Bom, em relação ao meu artigo científico, né, a gente tinha disponível a questão de vários eixos, né? O eixo do superendividamento, ele me intrigou bastante, porque, apesar de ser um assunto que já vem sendo tratado há bastante tempo, desde 2006, a professora Cláudia Lima Marques e o professor Bruno Mirage, eles já discutiam essa questão do superendividamento da população e de como a sociedade, em geral, ela lidava com essa questão de ter dívidas e não conseguir cumprir com as suas obrigações no prazo de vencimento.
né? Então, apesar de ser um assunto há bastante tempo tratado, só recentemente ele se tornou uma legislação, né? Foi feita uma alteração e uma inclusão no Código de Defesa do Consumidor, também no Estatuto do Idoso, no que diz respeito ao superendividamento, né? Um tema bastante interessante. Eu preparei um básico, um roteiro de forma bem sucinta para que eu possa me orientar nessa apresentação. De fato, antecipando um pouco a discussão, eu questiono a respeito da negociação daqueles contratos que não foram cumpridos, né? Talvez seja uma questão até vinculada ao direito civil, ao doutor Fernando, doutor André e o Ramon, e aos colegas também, que é interessante saber que a cessão de crédito ela é uma transferência de obrigação, basicamente. Quando um contrato não é cumprido, uma outra pessoa, um terceiro interessado em fazer a cobrança desses valores, ele acaba por comprar do cedente e passa a ser o responsável pela cobrança e o novo credor, né? Essa operação de transferência se chama cessão de crédito, né? E hoje em dia, especialmente para os profissionais do PROCON, ela é muito difundida, né? A gente pode verificar diversas assessorias de cobrança, securitizadoras, enfim, escritórios, sociedade de advogados, que exercem a cobrança desses contratos que não foram pagos pelos consumidores. Então, eu questiono nesse artigo se eventualmente o consumidor ele deve ser notificado dessa operação de transferência, né? Se essa operação de transferência ela vai impactar no custo efetivo dessa obrigação nova que vai ser assumida, e coloco também à disposição alguns critérios jurídicos, em especial um recurso vinculado ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, ele decide, né? Na verdade, ele decide de que os consumidores eles não têm que ser advertidos a respeito dessa negociação, uma vez que essa negociação é feita entre particulares. E sim, ele tem que ser notificado a partir da cessão. Então, ou seja, quando a assessoria ela compra o contrato que não foi pago, aí sim o consumidor é notificado. Eu defendo um posicionamento talvez minoritário, mas que o consumidor tenha que ser advertido antes dessa transação financeira e comercial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor ele assegura aos consumidores que a prevalência da norma especial, ou seja, a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o contrato, sobre os contratos e obrigações do Código Civil. Então, quando se tratar de uma oferta de consumo, de um produto, de um serviço, o Código de Defesa do Consumidor tem que prevalecer. No entanto, é um posicionamento minoritário. Feita essa introdução, eu gostaria de seguir o roteiro da minha apresentação, tá? E fui mais pautado agora para a questão do superendividamento e deixando de lado um pouco a reflexão a respeito da cessão de crédito. A lei do superendividamento talvez seja até uma frascaria para eu falar aqui, depois das apresentações que nós tivemos ontem e também que nós tivemos hoje. A defensora pública, a Amélia Cunha, do Estado de São Paulo, chamou num evento segunda-feira, de Lei Cláudia Lima Marques, né? Porque ela foi um dos principais expoentes e uma das principais representantes na luta pela defesa do consumidor e também para que essa legislação ela integrasse o Código. Então, efetivamente, a Lei 14.181 de 2021, ela passou a vigorar, feita a alteração do Código de Defesa do Consumidor e também no Estatuto do Idoso. É muito importante quando a gente fala a respeito da vulnerabilidade da pessoa idosa, né? De como essa interação de consumo ela afeta
às pessoas idosas, que elas têm que se adequar à inovação de possibilidade de contratação por aplicativo, de ligações. O professor Ricardo Morishita falou ontem no evento do assédio ao consumidor, né, de forma que as assessorias e as correspondentes bancárias, elas frequentemente ligam para os consumidores, vão até o domicílio dos consumidores, e a gente vê isso praticamente de forma diária na autarquia, no PROCON, e também no judiciário. Essa legislação ela diz respeito ao regime de crédito e ao combate, dividindo em duas etapas a prevenção e o tratamento do endividado, né? No slide seguinte, eu trago um conceito, né? Três professores, né? Que tem, acho que, muita relevância na matéria, né? Primeiro a professora Cláudia Lima Marques, depois o professor Silvio Batella, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e o procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Geraldo Martins da Costa, em que eles colocam três conceitos ideais de superendividamento, de endividamento. Em especial, vou pegar o da professora Cláudia Lima Marques, que esteve presente no nosso evento, no evento do consórcio intermunicipal hoje cedo. Ela fala que é a impossibilidade global de devedor pessoa física, qualidade de consumidor, lei de boa-fé, pagar todas as suas dívidas, sejam elas atuais ou sejam elas futuras. O professor Geraldo, ele traz que é um conceito emprestado do direito francês, que é uma impossibilidade manifesta de se pagar e de se cumprir com as obrigações não profissionais, sejam elas exigíveis ou a vencer. E o professor Silvio Batella fala que é um fenômeno que assola diversas sociedades de consumo massificado, né? Em seguida, eu trago uma reflexão acerca do mínimo existencial, né? Esse mínimo existencial é uma questão que tem que ser ainda moldada, digamos assim, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, porque não tem um valor definido. Talvez, há um tempo atrás, a gente trataria como 30% dos rendimentos, hoje, com o aumento da possibilidade da margem de consignados, a gente trata por 35%, mas, de fato, não corresponde a uma quantia exata. O conceito de mínimo existencial já tentou ser definido pelo STF, pelo STJ, no entanto, ele ainda fica um pouco subjetivo. A gente não tem um valor pré-definido para dizer a respeito do mínimo existencial. É um valor que você consiga cumprir suas dívidas sem prejuízo do seu sustento, né? De fato, quando a gente, vou falar na minha opinião pessoal, quando a gente vai fazer um atendimento de um consumidor endividado, hoje eu gostaria de elogiar aqui publicamente o programa de apoio ao superendividado da Fundação, que nós adotamos no PROCON de Barretos. O PROCON de Barretos ele foi pioneiro também na pessoa da ex-presidente do PROCON do Brasil, Joana Soler Dias, e já foi presidente também da Associação dos PROCONs Paulistas, né, em que ela trouxe o centro de endividamento e dos consumidores endividados, em que mais ou menos a gente trata a iniciativa do PAS, né? Como que a gente vai fazer para o senhor saldar suas dívidas, a senhora saldar suas dívidas, sem prejuízo do seu sustento. Então, muito elogiável a iniciativa da Fundação e também dos PROCONs, no que diz respeito ao tratamento do endividado. Essa tratativa ela é pioneira e desde a existência do Código de Defesa do Consumidor, o professor Fernando falou no primeiro dia que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro ele é o melhor do mundo. Trabalhando com isso, eu acredito que ele seja idealizado o melhor do mundo realmente, e os PROCONs eles têm esse trabalho de garantir que o mínimo existencial ele converse, ele dialogue com o cumprimento das obrigações. Então é uma função essencial do Estado, e gostaria de elogiar também a iniciativa do PAS que nós adotamos aqui e trabalhamos diariamente com isso. Em seguida, eu trago algumas razões. Talvez seja um conceito emprestado de um instituto, de uma ação privada, o Instituto de Defesa Coletiva,
em 2021, elencou 3 razões para que fosse dado apoio ao conceito, à acepção do superendividamento. O primeiro deles é a proteção do cidadão e, na qualidade de consumidor, né, ter a sua defesa contra as práticas abusivas. A gente vê que realmente, se não houver a cooperação das instituições financeiras, no que diz respeito à tratativa do consumidor, ao cumprimento das obrigações, se não tiver uma sinergia entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, a gente não consegue fazer com que essas prerrogativas da lei do superendividamento elas funcionem. Então, o apoio, segundo o Instituto de Defesa Coletiva, visa proteger o cidadão dessas práticas abusivas. Em seguida, fomentar o aprimoramento da legislação, né? Hoje, atualmente no Brasil, nós talvez trabalhamos mais com o método de fazer leis do que de prevenir que os fatos aconteçam para a gente poder fazer a tratativa com aquelas que já existem. Então, o superendividamento veio dessa forma. É uma razão para se aprimorar a legislação consumerista, né? E também no que correlaciona com a iniciativa da educação financeira, né? O Dr. Fernando ele falou antes de mim a respeito do desenvolvimento sustentável, e a educação financeira ela vem bastante nesse sentido, né? No sentido de que o crédito ele seja consciente, de que o consumo ele seja sustentável, sim, sustentável, à medida em que você vai pegar somente aquilo que você precisar, né? E hoje a gente vê que a educação financeira, aos poucos, ela vem surtindo efeito. Então, é um trabalho que a gente vai colhendo os frutos à medida do nosso esforço, né? Então, a gente tem que se esforçar bastante para que essa educação financeira ela venha desde a juventude até a idade adulta, aos idosos, né? Com relação também a esse crédito consciente, eu gostaria de citar a professora Maria Paula Bertena Munhoz, em que ela fala a respeito da tomada de crédito, e ela defende, num texto que ela escreve a respeito do crédito imobiliário, que essa consulta ao crédito, talvez ela não seja legítima, né? Talvez a pessoa ela não consiga arcar com os custos daquele contrato, e mesmo assim as empresas, as instituições financeiras, elas oferecem o crédito, e aí é onde a gente inicia esse ciclo do endividamento. Em seguida, eu trago a palavra de Paul Krugman, que é Nobel de Economia americano. Ele traz um texto que publicado no New York Times a respeito de possíveis causas para que houvesse esse endividamento e essa questão de que não seja possível cumprir com as obrigações. Em primeiro lugar, ele elenca a desvalorização das nossas commodities, né? Talvez uma visão externa dos nossos problemas venha talvez a ajudar na nossa reflexão, né? Ele traz a desvalorização desses commodities como uma das possíveis causas. O aumento dos custos, hoje a gente vive numa situação que a gente está conseguindo aos poucos sair desses impedimentos sanitários que a gente viveu, né? Muito por conta da pandemia e também da disseminação desse vírus, né? Então, o aumento, a inflação, ela subiu em níveis que talvez a valorização da nossa moeda ela não corresponda. Então, faz com que o nosso poder aquisitivo ele diminua e, ao mesmo tempo, que você assuma mais obrigações financeiras, mesmo não tendo aquele valor para cumprir com os seus contratos. E também a política de austeridade. O Krugman fala que essas políticas de austeridade, elas muito influenciam no superendividamento, uma vez que o arroxo econômico ele favorece que os produtos se tornem mais caros e que a iniciativa pública ela tenha que dispor de mais valores para injetar dinheiro na economia e a economia, enfim, conseguir se movimentar. Tá? Só um minutinho. Gostaria que essa reflexão
trazida por uma pessoa de fora, talvez influenciasse na nossa análise. Tá? Em seguida, eu trago alguns dados aí, no que diz respeito aos bancos de dados. Né? O país hoje, o Dr. Fernando falou que são 70, né? 70 milhões de pessoas endividadas, e eu trago alguns conceitos que o banco de dados do Serasa, eu não tenho nenhum tipo de animosidade ou vínculo corporativo com a minha apresentação, mas eu coloquei para justamente trazer referências para a nossa reflexão da apresentação. 4 pontos que eu retirei diretamente do site do banco de dados, tá? São assertivas, né? E talvez cada um possa tirar a sua reflexão no que diz respeito dessas assertivas. A primeira, conhecimento gera confiança. A segunda, que a baixa confiança é igual a alto risco, que é igual a crédito negado. Em terceiro, a confiança, quanto maior for a confiança, menor é o risco e, assim, maior o crédito disponibilizado. Em quarto lugar, conhecimento é igual a informação. Eu trago aí uma referência a respeito do crédito, do cadastro positivo. A gente, quando eu sou funcionário do PROCON há 3 anos, e não conhecia, até ingressar no serviço público e também ingressar no PROCON, a respeito do cadastro positivo. O cadastro positivo hoje é o sistema de crédito scoring, em que se consulta o CPF e vê a confiabilidade do seu cadastro. Hoje, os consumidores eles podem optar por não ter o cadastro positivo, né? Mas o cadastro negativo não é opção. Então, eles não têm essa alternativa, tá? De suprimir o cadastro negativo, somente o cadastro positivo. Eu trago uma assertiva a respeito da negociação das dívidas. Já vou passando um pouquinho mais rápido para não atrapalhar na nossa apresentação. São descrições legais que foram acrescentadas no Código de Defesa do Consumidor. Talvez se os colegas eles puderem verificar no código, tem algumas colocações interessantes, né? E eu cito aí a possibilidade de negociação de cartão de crédito, talvez, de carnês de loja, né? E eu coloco as exclusões, né? O crédito com garantia real, financiamento de imóvel, crédito rural, serviço de luxo ou alto custo, e as dívidas com crédito de má-fé, essas, elas não integram a possibilidade de negociações de dívidas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu trago em seguida posicionamento de Atif Miai e Amir Suf, são professores da Universidade de Cambridge, em que eles fazem análise da recessão norte-americana e que a gente pode colher alguns reflexos que aconteceram, talvez aqui no nosso país, que é a tomada incessante de crédito, a análise precipitada dos investidores, né? Talvez hoje os investidores eles têm a condição econômica mais acirrada por conta do desemprego, da falta de alimentação e também da inflação econômica. Então, são reflexões que a gente pode trazer para a nossa realidade também. Em seguida, eu trago estratégias. O professor Marcelo Leite ele coloca estratégias a respeito da condição do superendividado e também que são furtivas da gente sair dessa condição de não entrar na condição de endividamento, né? E são talvez práticas que devem ser adotadas pelas instituições financeiras, tá? Em seguida, eu coloco a quem se aplica a lei de superendividamento. A gente trabalha diariamente com essa situação de superendividado ou de pessoas que querem negociar seus débitos. Aplica-se todo o consumidor pessoa física e está sujeito a oferta de crédito ou em situação de superendividamento. Aos fornecedores também, especialmente as pequenas empresas e as microempresas, elas não foram elencadas na questão do superendividamento. O professor Guilherme
Adolfo de Santos Mendes, ele defende que as pequenas empresas e os microempresários individuais, eles também integrem essa questão setorial, uma vez que tratado como pessoa jurídica, eles também têm a adesão da qualidade de consumidor. E não raro a gente encontra nos PROCONs, pelo menos no PROCON de Barretos, eu já tive algumas experiências com a tentativa de negociação. Na maioria das vezes, as instituições financeiras, elas trazem esse empreendedor para negociar pessoalmente. Tá? Não vem o caso da nossa realidade aqui, porque a gente trabalha com pessoas hipervulneráveis, né? Pessoas que não têm condições de, por si mesmas, negociar com instituições financeiras ou com assessorias e etc. Né? Então, é o que eu disse, depende também da cooperação das instituições financeiras, não é um trabalho que vai ser feito apenas pelo PROCON, ou apenas pelo consumidor, ou apenas pelo Poder Judiciário, depende também da iniciativa privada, uma sinergia, uma cooperação, para que essa situação de superendividado não prejudique a nossa sociedade da forma que ela tem feito. Né? Fala-se também da oferta responsável de crédito que eu mencionei há algum tempo, e de forma curiosa, eu percebo que a negociação feita sob essa chancela de superendividado, no caso de não cumprimento também dessa proposta aceita, ela retoma de forma negativada, ou seja, o consumidor que faz uma negociação e aceita os termos propostos na condição de superendividado, se ele não cumprir, ele volta como negativado, mesmo que a sua dívida não esteja negativada antes da negociação. Em seguida, eu trago alguns cases para atenção, né, para a gente colocar em mente de que são assuntos de interesse. Uma delas é a qualidade de hipervulnerável. A professora Cláudia Guimarães define muito bem, como eu falei no início, a condição do superendividado e da pessoa hipervulnerável. Né? Também o professor Roberto Castelhanos, ele fala a respeito das infrações e das práticas abusivas contra a proteção do consumidor e também contra a defesa de uma sociedade que ela possa ser sustentável. Né? A contrapropaganda, que são remédios que nós temos no artigo 6º do Código, né? Que são os direitos do consumidor, talvez de tutela coletiva e individual homogênea. A publicidade abusiva, que é um desafio diário dos PROCONs, né? A omissão dos riscos, né? Que é o dever de informação não bem praticado. E, por último, eu coloco a respeito do vazamento de dados. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela ensina bastante a respeito da divulgação de dados pessoais, dados sensíveis do consumidor, de modo que, diariamente, também nós enfrentamos esses desafios, né, com contratos fraudulentos, ou então com assinaturas transferidas de um contrato para outro, sem a ciência do consumidor. E isso, de fato, acredito eu, como disse no início da apresentação, isso contribui para o superendividamento, e ainda defendo, mesmo que de forma minoritária, que a transação dos contratos não pagos pelo consumidor, que a cessão de crédito ela seja, sim, notificada ao consumidor, para ele saber a empresa que está assumindo a responsabilidade de cobrá-lo e também os custos dessa operação, para que, de forma sucinta, a empresa lhe ofereça um contrato e ele tenha ciência de quanto essa empresa pagou para assumir a responsabilidade de cobrá-los. Queria, mais uma vez, agradecer o consórcio, agradecer a fundação, mandar um abraço para o PROCON de Barretos, e para a Associação dos PROCONs Paulistas, meus colegas de lá, e na pessoa do Dr. Paulo Ramundo, da coordenadora Juliana Cavazinho, agradecer a todos pela oportunidade. Muito obrigado. Excelente.
Então, estamos entre colegas, né? Senhor Fernando, Matheus, senhor Fernando lá, agente fiscal do PROCON de Santos, senhor Matheus também, do PROCON de Barretos, trabalha no núcleo de atendimento ao superendividado, é isso? Também, lá em Barretos, aqui em Barretos, né, chama CESEM, Centro de Endividamento dos Consumidores. Muito bem, muito bem. Que bom. Eu queria verificar se temos perguntas. Temos aqui colegas do PROCON Consórcio participando, colegas da Fundação PROCON também, outros colegas. Eu queria verificar se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta a fazer aos nossos palestrantes dessa tarde. No chat está a Ana Daquinari, se apresentando também. Bem-vinda. Eu só queria propor para os dois, já que não temos perguntas até agora, e a gente tem aqui mais 15 minutos, uma reflexão que eu também, como PROCON, escuto bastante, e aí eu vou fazer aqui o advogado do diabo, tá? Não quero dizer que essa é a minha opinião pessoal e nem que o PROCON de São Paulo pense dessa forma, mas só para a gente refletir um pouquinho sobre os pontos que foram falados, né? Então, o senhor Fernando fala aqui de algumas questões que devem ser observadas pelos cidadãos, né, pelos consumidores, também questões que devem ser propostas a serem observadas pelas empresas, mas ele conclui de uma forma muito interessante, que eu gostei bastante, que é, independente de onde estejamos, se defendendo o consumidor, se na academia, se na empresa, se no atendimento, se no varejo vendendo, todos nós somos humanos e cabe a cada um de nós, né, indivíduos dessa sociedade, fazer o nosso papel de modo a contribuir com a sustentabilidade, não é isso? Pensando nessa integração do ser humano e do meio ambiente. Eu achei muito interessante. Me corrija se não foi essa a mensagem. A principal do trabalho foi essa mesmo. Foi isso que eu entendi. E acho humanos que ocupam todos os postos, né? Se a gente não fizer por onde, não se educar, não aprimorar, não chegar lá, sentar para fazer, não adianta cobrar a instituição do governo, isso é uma abstração, né? E a base de tudo isso está na educação, está na identificação de nós como indivíduos, né? Sermos educados para, independente dos postos onde a gente vai lá desenvolver a nossa atividade profissional, a gente tenha essa mesma ideia, esse mesmo compromisso e essa mesma responsabilidade. Então, nesse aspecto, eu acho que é louvável, é isso mesmo. Mas trazendo para o nosso dia a dia, especialmente de PROCONs, que nós aqui estamos, né, trabalhando em políticas públicas, e como o senhor mesmo colocou, se hoje nós temos a oportunidade de falar em sustentabilidade, é porque a construção desse tema vem sendo desenvolvido ao longo dos anos pelos vários entes públicos, pela sociedade, pela academia, então, assim, pela própria ONU, né? Então, se nós hoje temos a oportunidade de ter um painel que fale em sustentabilidade, é que esse tema foi plantado lá atrás, ele vem sendo germinado, e, quiçá, no futuro, nós consigamos aí alcançar essa responsabilidade do indivíduo que o senhor coloca aqui. Mas pensando no hoje, né, quando a gente chama a empresa, ou quando a gente vai falar de desenvolvimento de política pública, sempre a resposta que é apresentada por todos esses entes está relacionada a custo. Sim. Né? Então, como que nós poderíamos, aí vai a minha pergunta, enquanto sociedade, nos comprometer, e de que forma nós poderíamos nos alinhar, e aí sociedade como um todo, para, de alguma forma, rechaçar ou minimizar essa alegação desse custo que seria repassado para toda a cadeia e para todos os produtos e serviços, e a gente está numa sociedade ainda que quer consumir, porque a nossa sociedade aqui no Brasil é de uma sociedade que ainda precisa de acesso a determinados produtos e serviços, né? Na nossa maioria, a gente tem uma população muito carente que ainda quer ter acesso a muitas coisas, e aí para você melhorar a certificação de eletrodoméstico, a eliminação de plástico, ou seja, de todas essas propostas que o senhor está falando, nós teríamos aí a contrapartida, que seria o aumento do custo desses produtos e de serviços. Como que nós poderíamos trabalhar em termos de sociedade, hoje, nessa nossa realidade, essa questão do impacto no valor final do produto? É uma pergunta mais em forma de reflexão, né, para a gente tentar
de alguma forma, aqui, como colegas de PROCON, avançar nessa ideia? A solução que a gente tem, usual, né? Isso já de décadas, é a velha oferta e procura. Está caro? A carne está cara, coma frango. Frango está caro, coma ovo. A gente sempre busca um substitutivo para aquilo que está mais caro. Não pagar aquilo naquele preço até ver se reduz ou uma tecnologia avança para cair o preço. Vou dar um exemplo agora. Eu gosto muito da mecânica alemã, mecânica VW. Um Gol está 80 mil, eu não pago. Um Gol 0,80 mil, eu não pago. Gosto da mecânica, confio tudo, mas não vou pagar esse preço no zero pelo que estão pedindo. Alguma coisa aí na cadeia financeira, na mecânica da coisa aí não está funcionando. A única forma que nós temos enquanto sociedade, vale para a carne, como eu citei agora, vale para o equipamento, como eu citei, é não comprar, é tentar segurar ao máximo ou utilizar a segunda via, como a outra coisa, use um outro produto, até ver se a tecnologia avança para baratear o custo ou eles mesmos abaixem esse custo. Mas, na verdade, a gente sabe que tem um outro fator por trás que